Cuidados paliativos são uma moda no mundo, na verdade. A partir do momento que a medicina consegue perceber que o objetivo dela não é vencer a morte, mas promover qualidade de vida, e a gente vê isso através de lei, através do Vaticano, através do próprio Papa, que já posicionou, dizendo que não é o objetivo da medicina lutar contra a morte, isso jamais. O objetivo da medicina é lutar por qualidade de vida enquanto a gente tem vida. Então, cuidados paliativos nascem da necessidade de nós fazermos cada doente, mesmo sem possibilidade de cura, ter esperança e ter apoio inclusive médico, até o último momento de vida dele. E esse apoio passa não por uma internação, por um auxílio profissional, mas pela reinserção dele na família, onde ele passa a voltar a ser dono dele. Muitas vezes o parente, querendo preservar o doente, proíbe o doente de sair de casa, proíbe o doente de comer o que ele gosta, proíbe o doente de fazer o que ele gosta. Então o doente perde completamente a autonomia. O objetivo de cuidados paliativos é fazer o meu doente viver de fato até o último dia de vida dele. O nosso grupo tem vários voluntários, mas é um número que é móvel. A gente está sempre fazendo campanhas de divulgação e em cada campanha a gente sempre recebe mais 10, 20 pessoas. Nós temos um grupo fixo que participa de praticamente todas as reuniões, em torno de 40, 50 pessoas. Só que nós temos, por princípio, inserir um voluntário com uma família. Esse voluntário acompanha essa família até o dia da morte daquele doente e depois ele é aproveitado em outras atividades. Então a gente está sempre precisando de novos voluntários, uma vez que a gente está sempre também tendo uma grande demanda para inserir novos doentes no nosso grupo. O doente que não tem mais possibilidade de cura, que já passou pela cirurgia, já passou pela radioterapia, e que o médico vira para ele, para a família e fala: olha, a medicina acaba aqui, a partir de agora a gente não está tentando mais sua cura, a gente está tentando fazer o senhor ou a senhora viverem até o dia da sua morte. Então o próprio médico tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse doente. Como que ele entra no nosso grupo? Os médicos transferem a responsabilidade dos cuidados para o nosso grupo, a gente recebe a família, recebe o doente, vê o que eles sabem sobre a doença, sobre a terminalidade, orienta os dois e propõe que um cuidador acompanhe em casa. Esse cuidador acompanha, um único cuidador acompanha um único doente para o resto da vida desse doente. Então, tudo que ele precisa, seja relacionado com aspectos psíquicos, fisioterapia, drogas, tratamento de dor, internação se for necessária, depois da morte, problemas relacionados com funerária, com atestado de óbito, tudo a gente resolve. Então o doente vem para a gente encaminhado por um médico, ele passa por uma avaliação da família, a família é orientada, o doente é orientado do que a gente vai poder fazer por eles, e a partir daí a gente coloca um cuidador individual para cuidar somente dele para o resto da vida dele. A primeira vez que nós falamos em público sobre o cuidado, a gente tinha em torno de 20, 30 pessoas. Um acadêmico de medicina que viu isso propôs para colegas, propôs para professores e a metodologia, a ideia, ela foi disseminando. Então, cada pessoa que assiste, a gente vê que ela é multiplicadora da ideia e a gente vai fazendo a ideia sendo comprada cada vez por mais pessoas. Algumas pessoas nos procuram para serem voluntários, elas querem de fato irem nas casas, cuidarem dos doentes. Outros procuram oferecendo apoio financeiro, apoio logístico. Eu preciso, por exemplo, se o meu doente falar que o sonho dele sempre foi saber tocar flauta, eu preciso de alguém que saiba tocar flauta, um cuidador voluntário que possa ir na casa dele. Então a gente está sempre precisando de mais pessoas e a gente chega a essas pessoas, ou essas pessoas chegam até a gente através das palestras que a gente tem feito, difundindo a nossa ideia e felizmente cada vez mais as pessoas têm se interessado, comprado a ideia com a gente e aumentado o grupo nosso que tem prestado esse serviço. A nossa cultura, ela nos impede de falar sobre a morte. Todos nós não temos capacidade de falar sobre a morte. A gente só lembra que vai morrer quando está doente ou quando a gente tem que ir a um velório ou presencia alguém que está passando por isso. E nós temos sempre a opção da fuga, só o doente que não tem.
A própria família tem a opção de não contar e postergar, aumentar um sofrimento até por uma questão cultural de desconhecimento. A nossa sociedade tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso e isso faz com que a morte tenha uma dor, traga uma dor muito maior do que a morte em si, uma dor cultural que não é necessária. Então a gente resgata a morte como um momento da vida, resgata aqueles momentos que vão do diagnóstico da doença sem cura até o dia da morte, para a pessoa não viver simplesmente esperando a morte chegar, mas que ela saiba que mesmo naquele período ela vai ter ajuda, ela tem que continuar sendo dona da vida dela, ela tem que continuar escrevendo a história da vida dela. Então, para a gente isso é fundamental. Se nós considerarmos que cuidado paliativo é importante para quem vai morrer, todos nós somos merecedores em algum momento da nossa vida dessa modalidade de tratamento.